porque eu acho também, como tem uma ampliação de consciência da população em relação a isso, as pessoas começam a entender que elas estão vivendo assédio e denunciar, né? Então, eu acho que, assim, esse trabalho... E a gente sempre olha para uma perspectiva menos punitivista e mais de prevenção. Olá, pessoal. Estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado. E você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessam semanalmente para ouvir as experiências, histórias, conhecimentos dos nossos convidados e assim, ouvindo, refletir e se desenvolver. Como eu sempre digo, essa é a máxima do nosso podcast. Prover 1 hora semanal para o seu autodesenvolvimento, para que você escute as informações aqui discutidas e possa usar isso no seu íntimo, para você refletir, ter uma análise crítica das informações e dados aqui passados, das experiências, e transformar a sua vida, para você se sentir mais preparado, mais evoluído, mais saudável e, por que não, até mais curado. Agradeço a você aí no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, separando essa 1 hora semanal. Meu muito obrigado, meu carinho, meus abraços digitais a todos vocês. Existe um movimento global dedicado a erradicar a pobreza no mundo de uma forma colaborativa, chamada Oxfam. E a Oxfam, ela atua basicamente em 3 campos, né? O primeiro campo de campanhas para conscientização, né? Não só fala sobre a falta de recursos, mas também de decisões ruins feitas por pessoas que possuem o poder de fazer o bem e a diferença no mundo, mas que, por algum motivo, acabam tomando decisões que não favorecem a redução da desigualdade. Um outro campo que eles atuam é no desenvolvimento de trabalho, oferecendo trabalho e suporte para as pessoas que vivem em níveis de pobreza assustadores no mundo e dando possibilidade de elas terem um reinício. E o terceiro campo é o campo da resposta a emergências e em apoio em crises humanitárias. E em seu último relatório, Desigualdade AS, de onde nós tiramos a informação de um artigo da nossa convidada de hoje, essa organização acendeu um alerta para o alto índice de desigualdade econômica e a correlação, as consequências para a igualdade de gênero. Hoje o tema é a igualdade de gênero. É possível em um mundo de tantas desigualdades? E para falar conosco sobre esse tema, nós temos ela que é bacharel em marketing
com pós-graduação em Comunicação e Marketing pelo Instituto Europeu de Design e também MBA em Administração, Negócios e Marketing pela ESAD em Barcelona, na Espanha. Ela acreditava que seria diretora de arte e chegou até a estagiar em diferentes agências em São Paulo. Mas, ao longo do seu início e de sua jornada profissional, realizou que queria mais, entrar mais profundo na ciência do marketing. Então, por 8 anos, ela trabalhou com o marketing de moda, sendo 7 anos em Barcelona, na Espanha, onde fez o seu MBA. Atualmente, na Think Eva, trabalha com consultoria estratégica para ampliar a equidade de gênero e inclusão dentro das empresas, bem como na comunicação e atuação de marcas das próprias empresas. Também inclui em seu rol de serviços treinamentos, sensibilizações de cultura organizacional e criação de planejamento estratégico para o tema da equidade e inclusão. Se você precisar que, além do planejamento, tenha alguém acompanhando e monitorando o sucesso da implementação de suas ações, você também pode contar com ela. Seu trabalho nas organizações foi premiado com o selo de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, foi bicampeã do Prêmio WEPS da ONU Mulheres e finalista do Prêmio Caboré em 2021. É mãe, empreendedora social, cofundadora da Think Eva, tem um perfil no Instagram com mais de 24 mil seguidores e também da Think Olga com mais de 105 mil seguidores. Além, é claro, de toda a sua influência no LinkedIn com mais de 200 mil seguidores e conexões. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas a Nana Lima. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel, um prazer estar aqui. Acho que temos muito para conversar, assim, mas adorei essa sua linha do tempo da minha vida, nem eu consegui parar para fazer ainda, assim. Mas é isso, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Então, vamos falar então dessa linha do tempo da sua carreira, né? A gente viu que a sua trajetória profissional ela é bastante única, né? E interessante, com muitos desafios que foram sendo apresentados e que você acabou não lutando contra. Você foi criando, né, oportunidades em cima deles até que chegou no estágio atual do seu trabalho. Então, vamos começar daí. Conta um pouquinho. Nada melhor que você para falar aí dessa trajetória. Então, como, né, você comentou no início, eu sou formada em publicidade, né, em comunicação social, e ali no início da faculdade eu queria mesmo trabalhar em agência de publicidade, bem aquele formato de publicidade anos 90, assim, que a gente sabe. E consegui fazer estágios em ótimas agências em São Paulo, mas logo algumas coisas me incomodaram, ou não era bem o ambiente que eu queria. E daí eu logo passei, mas eu ainda gostava muito de marketing, assim, estudar essas ferramentas, a comunicação. E daí eu comecei a trabalhar o que eles chamam marketing no cliente, né? Você vai para o cliente em vez de estar na agência. E daí me apaixonei mesmo, é isso que eu quero. Mas eu queria muito trabalhar com produtos que eu gostasse, que eu me interessasse. Assim, no marketing eu acho muito difícil você vender algo que você não se interessa pessoalmente por aquilo, assim, né? O produto. Então eu daí migrei para marketing de moda, porque moda era uma parte, achava muito interessante essa expressão pessoal, o mercado. Hoje em dia mudou muito, né? Isso era assim, 2002, 2004. Hoje em dia, com as fast fashion, virou outro cenário, outro contexto, assim. Mas naquela época, né, ainda tinha uma questão muito de trabalhar a marca, de trabalhar a comunicação, né, a constância daquela mensagem. Então, comecei a trabalhar com isso e logo fui para Barcelona, terminei a faculdade, fui para Barcelona fazer uma pós em marketing de moda, também comunicação de moda.
E dei uma sorte enorme de conseguir um trabalho na área. Porque normalmente quando você sai do Brasil, muitas vezes sua experiência aqui, se você não sai expatriado ou já com uma proposta de trabalho, a sua experiência aqui não vale muito. Eles olham pro seu currículo e falam que faculdade é essa, que experiência é essa, que marca é essa, por mais que seja algo muito bom no Brasil. E lá eu consegui trabalhar na Mango, que é uma empresa catalã, uma multinacional catalã de moda. Uma das maiores ali, bate de frente com o grupo da Zara, Inditex. Então, comecei a trabalhar com eles. Foi aquela coisa, eles precisavam de uma gerente, né? Uma gerente júnior, assim, de produto, que falasse português, assim, sabe? Foi uma coisa meio, caiu muito no colo, assim. E logo depois eu passei para Desigual, que também é uma marca catalã, que estava em extrema expansão, assim. Eu lembro quando eu entrei, tinha, assim, umas 40 lojas, eu saí, tinha 250. Então, foi muito legal também ver esse crescimento, essa expansão. Eu ficava muito apaixonada por você entregar um produto em 150 países, assim, sabe? A logística, a operação disso, assim, essa parte do operacional me encantava muito. Então, trabalhei lá, viajei muito, por causa que, né, trabalhava com os mercados, você sempre ia visitar as lojas. Mas daí depois de 8 anos nisso, fica meio cíclico, né? A moda, ela é muito... Você sabe exatamente, tipo, janeiro, março, o que vai estar acontecendo. Aquela sensação de você não tá mais aprendendo tanto naquele mercado. E daí foi quando eu fiz o MBA e não sabia muito bem para onde eu ia, assim. Tava assim, o que eu vou fazer? Também não sabia se eu voltar para o Brasil ou não. Daí, quando eu decidi voltar para o Brasil, porque também a ideia de ficar na Espanha já era meio que, beleza, então vamos fincar aqui, pensar na vida aqui, né? Na época, com meu marido, pensando, nós dois, o que a gente vai fazer? E a gente decidiu voltar para o Brasil por motivos pessoais também, já estava muito tempo longe de casa, onde você quer construir sua vida, né? E foi quando 2 amigas minhas surgiram com a ideia de empreender. A Think Olga, que é a nossa ONG, né, a Organização da Sociedade Civil, existia como um blog ainda. Era um lugar, um espaço para a gente debater muitas questões de gênero, esse feminismo que estava tendo uma força por causa das redes sociais, né, esse novo momento do feminismo. Mas não tinha ali uma entrega concreta, não tinha um modelo de negócio, não tinha nada. Era só um espaço para poder debater, mas com uma certa notoriedade, assim, na imprensa. E com isso, começou muitas marcas a virem contatar porque queriam que a gente revisasse uma campanha que eles estavam fazendo. Naquela época, uma coisa meio public post também, fazer alguma parceria e anunciar num post. E a gente viu ali, e as campanhas que eles traziam tinham muitos problemas, assim, tinham muita, sabe, realmente precisava desse olhar, essa lente de gênero para essa comunicação acontecer, né, de forma mais responsável. Então, a gente viu ali uma oportunidade mesmo de falar, cara, a gente podia fazer esse serviço, né, a gente podia guiar as marcas para o que é de verdade emancipador, o que de verdade vai caminhar para a equidade de gênero ou igualdade de gênero. E era uma maneira também de manter o conteúdo da Think Olga independente, porque a gente não queria que nenhuma marca patrocinasse, né? A gente não queria que fosse... que a gente queria poder... Exato. Ou assim, né? Vamos supor, eu faço um texto sobre violência doméstica patrocinado por uma marca. Você fica meio... Essa marca deixou falar tudo... Ou isso, né? Assédio no ambiente de trabalho, patrocinado por uma marca. Essa marca vai deixar eu falar tudo que eu quero? Qual que é o interesse? Qual que é o limite ali? Então, a gente entendeu que podia criar esse sistema de... A gente, né, se financia aqui a gente entrega aqui a gente presta um serviço e aqui a gente cria esse conteúdo e trabalha para essa transformação cultural, assim, acontecer. Sensibilização da sociedade. Então, foi indo assim. E eu estava na Espanha ainda, quando a gente criou esse modelo e conversou sobre eu voltar a empreender. E eu acho que... Isso foi quando? Que ano? Isso foi 2014. Tá fazendo 10 anos agora que eu voltei. E daí... E eu fiquei assim, porque eu também não estava muito... eu vou voltar para São Paulo e trabalhar aonde? Sabe assim, para onde eu vou direcionar minha carreira? Eu vou voltar para multinacional? Né, o mercado de moda no Brasil é muito diferente, muito difícil do que eu estava acostumada. Então, não sabia muito bem. E eu nunca tinha pensado em empreender, assim. Empreender, sabe? Tem gente que tem o sonho de empreender. Sim. Eu nunca tive, assim. Eu não queria empreender se eu não tivesse uma ideia que eu achasse muito autêntica ou muito necessária, assim, né? Não queria pegar um modelo de negócio meio que já existe e, sei lá, abrir uma padaria, assim.
acho ótimo, mas não faria muito bem. Então, quando surgiu isso, ficou uma coisa, eu falei, nossa, que legal seria trabalhar com isso, poder oferecer esse tipo de serviço. Daí a ideia vai ganhando, né, forma e a gente conseguiu implementar, assim, né? Óbvio que tem... E qual foram os maiores problemas que você falou, né? As empresas, ao procurarem vocês para dar aquele olhar diferenciado, né? De uma equidade de gênero. E você falou, realmente tinham muitos problemas. Você consegue dar um exemplo, assim, para... Nossa, olha, tinha muitas campanhas... eu acho que a gente também teve uma certa sorte, um timing bom, assim, porque foi um momento onde começou a se questionar muito a comunicação das marcas e a representatividade, a representação das mulheres ali em 2015. Eu não sei se vocês lembram, até quando teve uma campanha da Skol caiu em 24 horas, pré-carnaval. Então, imagina, aquela, né, carnaval para Ambev, para Skol, o tamanho que foi. Mas era uma campanha que aparecia nos pontos de ônibus e falava assim, esqueci o não em casa. Era uma campanha que mandava umas mensagens sobre carnaval muito ambíguas, que poderia até muitas vezes justificar uma violência contra a mulher, um assédio no carnaval, que essa coisa esqueci o não em casa. Eu lembro de umas mensagenzinhas bem assim, né, estranhas, assim, ambíguas. E a gente, tipo, quando a gente surgiu numa semana, a gente publicou, anunciou, esse é o tipo de serviço que a gente quer prestar, estamos fazendo isso e tal. Na mesma semana surgiu essa campanha. As pessoas tagueavam a gente, do tipo, eles precisam do seu serviço, fala com eles. Coisa muito louca, Eles assim. te procuraram? Não, mas essa foi uma coisa assim, em 24 horas eles tiraram a campanha do ar, fizeram outra que foi bem legal, ficou bem legal. Mas eu acho que era um momento de todo o mercado... as redes sociais ter virado esse lugar que não é mais um monólogo das marcas, né? As pessoas falaram, não gostei dessa campanha, achei isso ofensivo, isso, né? Então, as marcas começaram a falar, meu Deus, eu tenho que responder agora pelo que eu criei. Eu lembro que tinha uma campanha, eu não vou lembrar que remédio era, mas era um remédio para cólica, com a Preta Gil como né, personagem, e era uma musiquinha, e falava assim, que tipo, chega de mimimi, toma esse remédio. Como se cólica fosse mimimi. Então, assim, sabe? Essas campanhas que você fala... Você tá tentando ajudar as mulheres, falando você tem um remédio para cólica, mas, ao mesmo tempo, você tá... menosprezando a dor delas. E é um negócio que, né? Quem tem, sabe. E tem casos muito graves disso. Então, assim, sabe aquela coisa que você fala... precisa afinar um pouco a mensagem. Assim, você não pode... ser agressivo com o seu público e ainda querer vender. Isso não cola mais, assim, né? E a gente tinha eu lembro que tinha muito aquele Vem Verão, Vai Verão, acho que era da Itaipava, sabe? Com aquela modelo que era aquela personagem feminina que na propaganda de cerveja não falava, ela era só um objeto ali, né? Ela levava a cerveja para a mesa dos caras e dava risada, aquela coisa assim, mas era um objeto, assim. E isso, para mim também, eu lembro quando eu morava na Espanha, que tem essa cultura da cerveja e do futebol muito forte, que nem aqui no Brasil, e eu lembro de pensar isso, assim, olhar, de ver propaganda de cerveja na TV e falar assim, caramba, aqui eles não objetificam mulher para vender cerveja, assim, não tinha, é uma coisa assim, sei lá, amigos e amigas na praia, fazendo um churrasco, tem 1000 jeitos lá que eles comunicam, mas nunca é a mulher sendo um objeto, assim, e a gente cresceu com isso, né, você pensar... mulher, cerveja e samba, né, e futebol, né, acho que são as coisas... E a mulher, ela nunca é um protagonista, né, nunca era, né, ela era só um objeto de desejo, né, de ter, né, de possuir, né. Então foi esse momento que também eu falo, né, a Eva surgiu nesse momento também. Eu acho que eu sempre falo, se a gente surgisse há 20 anos atrás, de 2015, não ia nem fazer sentido. Demanda. As pessoas não teria demanda, não entenderia. E ainda teve um trabalho, né, essas dificuldades no início, teve um trabalho muito grande, porque é você querer mudar a fórmula como sempre foi feita a comunicação de muitas marcas, de equipes de criação extremamente homogêneas, com a mesma perspectiva, a mesma vivência, a mesma formação. Então, era colocar um pouco o dedo na ferida de algumas coisas, assim, sabe? Então, a gente tomou também muita porta fechada de falar assim, não tem necessidade do serviço de vocês, não preciso. No início, a gente conseguia entrar para prestar serviço quando o cliente colocava a gente na campanha e não pela agência, né? Então, foi bem
desafiador, assim, nesse início, porque é você querer mudar a forma como o mercado trabalha, muitas vezes, né? Sim. Como entrega, como se premia, toda como se retroalimenta, assim. Você deve ter a mesma idade, não vou perguntar a sua idade, que não se pergunta, né, para mulher. Não, mas eu tô tranquila. Fiz 40 esse ano, tô num momento tão... Eu tenho 45, então a gente está na mesma faixa etária, vamos dizer assim. Vivenciamos períodos, né, do mercado, da sociedade, mais ou menos iguais, né, na mesma época. E, assim, o que você acha, uma pergunta, né, visto que você está nessa área de comunicação, você falou o movimento feminista, né? Eu queria que você fizesse para nós assim uma leitura crítica, né? E vindo de uma mulher especialista no tema, sobre esse movimento, no sentido um pouquinho amplo, porque existem certas palavras hoje na nossa sociedade que, quando a pessoa usa, já cria um bloqueio de comunicação. Então, o movimento feminista é né? Nome de determinados partidos são outros, né? Você falar direita e esquerda também. Então, assim, são determinadas palavras que parece que tem um carimbo, né? Um estigma, e aí já bloqueia a comunicação. Sim. Isso por quê? Porque por trás das palavras existiram algumas pessoas, alguns grupos com intenções não nobres e que acabaram criando esse antagonismo social, né? Então, assim, a gente falar de uma até a própria palavra equidade de gênero, por essa bandeira, existem grupos extremistas por trás que acabam denegrindo a imagem do próprio movimento, que é importante, né? Então, como que você vê, né, esse movimento feminista nesses últimos 10 anos, ou se você quiser voltar um pouquinho a mais, e quais são, assim, para os nossos ouvintes, para as empresas, os highlights que você poderia passar para que a gente tome cuidado e separe o que é o feminismo correto, ou como dizem, o raiz ou o Nutella, né? Ou qual é o feminismo Nutella que acaba usando da bandeira, vai no vácuo, mas acaba fazendo ações que realmente não ajudam em nada. Sim. Olha, eu diria, Michel, que... E eu tô falando de um lugar, de uma perspectiva de uma mulher branca, de classe média, né? Porque eu acho que... eu sempre entendo o feminismo como feminismos, né? Você tem muitas perspectivas e muitas vivências de mulheres. E muitas demandas e necessidades diferentes. Por isso que eu acho muito interessante falar de equidade, porque igualdade, quando a gente fala, muitas vezes a gente entende que igualdade é a gente dar as mesmas oportunidades e mesmas ferramentas para todos. Mas as pessoas partem de pontos de partidas diferentes. A gente pode, principalmente num país tão desigual como o nosso, né? Não dá para a minha trajetória e muitas vezes o meu privilégio, o que eu pude. E não é privilégio no sentido de que eu não me esforcei e não trabalhei pra caramba nessa vida, assim. Mas eu talvez tive menos barreiras que outras pessoas para chegar onde eu cheguei, para ter a vida que eu tenho, para ter o trabalho que eu tenho. Então, por exemplo, pela cor da minha pele, eu não tenho receio que a polícia vá me parar sem nenhum motivo, sabe? Eu acho que a equidade é a gente entender que as pessoas têm questões diferentes. E dentro do feminismo, eu entendo você tem muitos feminismos, assim, dentro, não é naquela coisa acadêmica, assim, sabe? Sim. Tem o feminismo liberal, tem o feminismo marxista, você tem o feminismo, tem as católicas feministas. Então, assim, tem muitas perspectivas. E eu acho que todas elas são válidas e ricas, né? Óbvio que você precisa ter sempre
um momento de debate, de conversa, mas também depois um momento propositivo, porque senão a gente só fica num grande E qual você espiral, acha, desculpa assim. te interromper, mas você falou dos diversos feminismos. Existe um ponto de convergência desses Uhum. diversos feminismos? Sim, eu acho que o avanço da conquista de direitos das mulheres e direitos básicos, que para os homens já está dado, né? Eu acho que sabe, é um ponto em comum, assim. A questão da gente entender o cuidado, assim, a sobrecarga do trabalho de cuidado que recai sobre as mulheres. Eu acho também um ponto em comum entre muitos deles. A questão, uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente tenta sempre aplicar na Eva, na Olga, eles chamam, né, a gente fala lentes interseccionais, assim. Então, eu entender exatamente sobre isso, sobre quais são as tuas identidades, quem é você, de onde você veio, de que região do país, qual a cor da sua pele, como foi sua educação, tudo isso, a gente entender que são eixos que te atravessam. Então, depende das suas identidades, você vai estar mais exposto a uma opressão, a uma desigualdade do que outras pessoas, assim. Então, essas lentes interseccionais é interessante para pensar. Vou dar um exemplo numa empresa, assim. Eu olho e falo, nossa, tem uma CEO mulher, que interessante. E daí você olha lá, uma mulher branca, né, que estudou numa boa escola e chegou lá, e é muito capaz, não tem nenhuma dúvida, mas ela tá lá. Então você fala assim, então tá resolvida a questão das mulheres aqui dentro. Daí você vai olhar as mulheres na base, não tem direito, não se está cumprindo a legislação, não temos direitos básicos garantidos ali, por exemplo, sei lá, não se respeita uma licença maternidade, ou ela é demitida após voltar da licença maternidade, se não se olha para a questão de combate ao assédio lá dentro. Então, assim, muitas vezes, a lente interseccional é entender o que está acontecendo e quem são essas mulheres aqui dentro, o que cada grupo necessita diferente um do outro, porque a gente entende nessa questão. O sonho é que todos partissem do mesmo ponto de partida, e daí a gente poderia falar de meritocracia, no sentido de, né, todos aqui tiveram a mesma oportunidade, então quem chega mais à frente tem mais mérito, né, teve mais mérito. Mas eu sempre faço esse paralelo, até nas nossas palestras, sensibilizações com a liderança, do exemplo da pandemia, assim. Por exemplo, se decidiu que uma maneira das crianças não terem um gap, né, um intervalo tão grande na falta de educação ali, seria a educação online. Então, você tem uma criança de classe média alta que vai ter um computador, um quarto fechado, silencioso, uma comida quentinha, nutritiva, uma segurança. E você deu uma ferramenta para todas igual. Agora, tinha crianças que a mãe, que nem tem computador, nem tem internet em casa, a mãe tem um pacote de dados no celular que a criança mal consegue usar para acompanhar uma aula. E depois você quer que todo mundo volte no mesmo nível de conhecimento para uma escola. Entendimento, né? De entendimento. Então, sabe, é esse cenário que eu acho que as lentes interseccionais que a gente sempre tenta aplicar, de falar assim, para quais mulheres isso está servindo, qual grupo a gente está avançando, né? Essa questão do feminicídio, por exemplo, no Brasil, que todo ano né, renovam, atualizam esses dados. Você vê, para mulheres brancas, esse número está diminuindo, o número de feminicídio. Para mulheres negras no Brasil, ele aumenta a cada ano. Então, o que a gente está fazendo que está funcionando para um grupo, mas não está funcionando para outro, né? Então, é um pouco isso, assim, eu sei que dei uma volta gigante aqui, mas... Na sociologia, né, existem as tipificações, né? Então, é mais ou menos o que vocês fazem, né? Na teologia, por exemplo, a gente tem diversas teologias, né? Porém, existe ali, né, um ponto de convergência, que é o estudo racional da fé. Agora, existe um ponto de origem. Na teologia, o ponto de origem, independente do caminho, ou seja, do olhar que você enxerga esse ponto de origem, você faz um percurso que chega num ponto de convergência. A origem da teologia é a revelação de Deus para a humanidade. No feminismo, vamos filosofar um pouquinho aqui, né?
a gente tem um ponto de convergência, diferentes feminismos, liberal, etc. e Uhum, tal, mas cada um tem um caminho, porque tem um olhar, porque tem uma tipificação sociológica uhum, diferente, e tem um ponto de convergência que é prover a equidade, né? Agora, qual é o ponto de origem do feminismo, uhum, né? Não seria, e aí eu não sei se as correntes feministas têm isso, lançar para a sociedade um olhar de que a mulher é um ser humano igual ao homem, sim, exatamente essa né? premissa, né? Né? Ela é ser humano igual ao homem e independente da sua raça, da sua cor, da sua Uhum, religião, é um ser humano. Então a sim, mulher é um ser humano. Então eu acho que aí, partindo dessa origem, né, se ela é um ser humano, ela não pode ser objeto, né? uhum, Se ela é um ser humano, ela tem os direitos e deveres da própria Constituição Federal, igual a sim, todo mundo, né? Se ela é um ser humano igual a qualquer outro, eu preciso, como sociedade, aí envolve também governo, dar as oportunidades, né, para que ela se desenvolva, uhum, né? E logicamente, para cada nicho social, você vai ter a oportunidade igual, mas um amparo diferenciado, uhum, né? Porque, como exato. você bem falou, se eu dou para uma criança da periferia o tablet para ela estudar, ela não vai ter a mesma capacidade, ou na verdade, ela tem a mesma Sim, capacidade porque ela é um ser humano, mas ela não está preparada tão bem quanto uma outra criança para tirar os benefícios daquele tablet. uhum, Então, talvez ali o amparo, o suporte para uhum, aquele grupo social pudesse ser de aulas de reforço, né? uhum, De um contato mais periódico com aquelas crianças, no sentido de estar entendendo, fez o exercício. uhum, Então eu acho que a capacidade, né? Todos têm. Talvez o suporte seja diferenciado, sim, né? Você falou que você estava na Espanha. Bom, a Espanha é um país racista, né? uhum. Né? E bem E machista bem também. machista, Aham. né? Você acha que se você fosse negra, você teria tido as mesmas oportunidades Exato, na é Espanha? muito diferente, assim. E eu acho que eu vejo muita gente que isso você falou, né? Às vezes tem uma certa resistência, e eu acho que principalmente as redes sociais acabaram polarizando e interrompendo muitas dessas conversas, né? Isso que você É, falou. Porque eu vejo, assim, tem um teste que já existe há um tempo, assim, mas que eu achava muito curioso, que é assim, você talvez vai falar com uma pessoa que tenha uma postura mais extrema ou mais conservadora. Daí você conversa com ela e você fala, que nem você falou, joga a palavra feminismo ou alguma outra palavra que vai interromper a conversa. Mas aí se você perguntar de outro jeito para a pessoa e falar assim: "Você acredita que homens e mulheres são iguais, merecem ter os mesmos direitos, né? Sim, que deveriam ter participações iguais na sociedade, sim, oportunidades iguais. Você acha que uma mulher tem que aceitar seguir num relacionamento onde ela está sofrendo violência? Sabe, você vai perguntando tudo isso, daí a pessoa dá check em tudo. Então, assim, você é feminista. Mas é isso que você falou, fica essas palavras proibidas quase, é, né? E eu acho que é isso, assim, eu nunca vi, até ontem eu estava conversando com o Guilherme do Papo de Homem, que também faz muito esse trabalho de masculinidades, né, dentro das empresas, mas também de conscientização. E ele estava falando que ele estava conversando muito com públicos conservadores e religiosos, assim, sobre essas hum, questões. Ele fala, a gente acha que tem um buraco muito maior do que realmente tem, assim, se concorda em muitas questões, tem muitas intersecções ali na conversa. Por isso que eu acho que a questão da comunicação que me encanta é qual que é a estratégia para você conseguir falar com esse público? Porque eu acho que no final tem muito mais convergência do que caminhos opostos ou ideias opostas, né? Eu acho que a gente está muito buscando a mesma coisa, só que por comos diferentes, muitas vezes, assim. Agora, uma pergunta que me veio aqui, não quero
criar antagonismo, tá? Eu quero só te provocar devagarzinho aqui, mas tendo um olhar feminino. Quando a gente vê as redes sociais, por exemplo, e os tal, entre aspas, influencers, sem dúvida nenhuma, fazendo uma análise estatística, as pessoas com maior quantidade de seguidores, elas são mulheres que expõem o seu corpo, Uhum. né? Ela não tem seguidor porque ela está dando uma informação interessante, ela está instruindo alguém. Não, ela está fazendo uma dança sensual, ela está pousando em determinadas posições sensuais, Uhum. ela está fazendo aqueles vídeos curtos, para mim, Uhum. ridículos, né? E se Uhum. chama influencer. Então, assim, e o próprio algoritmo, né? Sim, Da rede social impulsiona. impulsiona, porque é o que dá view, é o que Uhum. dá patrocínio. Então, existe também a lógica econômica. Uhum. Você não vê que você está jogando água com conta-gota numa fogueira, né? Sim, Né? sim. Como que você enxerga? Essas mulheres também não podem se ajudar a É, não fazer esse desserviço para as próprias mulheres? é. Eu acho que, assim, falar de maneira genérica delas é mais difícil porque, sei lá, tipo, tentar pegar, assim, se a gente pensar assim, em exemplos concretos, Eu não sabe, de queria uma falar pessoa. de É, uma pessoa, porque exato. senão, pelo amor de Deus, né? É. Aí a gente. Porque daí a É. motivação de cada uma. Porque eu acho que isso sempre existiu, né? A mulher entender que o corpo dela, ou buscar isso, é uma maneira de sobrevivência, seja financeira ou seja de trabalho, o que for. Assim, não tô falando se isso é certo ou errado, mas né, a gente pensa, mesmo antes de redes sociais, isso existia, seja revistas, seja outros. A gente teve, né, eu cresci com revista feminina que os temas eram muito limitados dentro de revista feminina. Era Sim. horóscopo, sexo e dieta. Era isso que você via. Você não via nenhuma outra perspectiva feminina para nada, para falar de tecnologia, de esporte. Então, eu acho que essas mulheres também são vítimas desse sistema machista estrutural, que coloca ela nesse lugar de se Vítimas ou você. oportunistas? Olha, eu vou tentar não julgar no sentido de que, por exemplo, jogadores de futebol ou alguns outros influenciadores homens, que daí nem precisa falar de redes sociais, assim, né? Até também são pessoas que não agregam nada, são péssimos exemplos para jovens, péssimas referências para meninos. Mas não se coloca essa camada ou essa necessidade de moral neles, sabe? Porque é um moleque, né? Tá aí, vai fazer o quê? Sabe assim, o cara comete um crime e, mas é um moleque, não sabia o que tava fazendo, né? Então eu acho que eu sempre penso assim, eu estaria julgando um homem se ele tivesse, né, eu estaria julgando essa mulher igual que eu estaria pensando se fosse um homem, né? Eu tento fazer esse exercício porque eu concordo com vocês, pode ser oportunista ou pode ser vítima do sistema no sentido de que não existe outra maneira de ganhar dinheiro, de ter fama. Que eu acho que é isso. São vários fatores que culminam nisso, né? De por que essa pessoa tem... Tem pessoas que eu olho e falo assim... Nunca ouvi falar. E a pessoa tem, tipo, milhões de seguidores e não tem ali... Não tem conteúdo, não tem nada. Mas aí eu acho que isso também é um reflexo do algoritmo, da dinâmica das redes sociais, dessa tecnologia que amplia a mensagem, isso, né, esvazia tudo, assim. Eu acho que fazer esse paralelo com o feminismo ou com coisas que são importantes para as mulheres é também como se esvazia e tudo vira um produto, vira um batom, vira uma camiseta, sabe? Quando a gente está falando de avanços sociais, de direitos, né, conquista de exato, conquista de direitos mesmo, sólidos, né, coisas que de verdade vão ter impacto. Isso que a gente tá falando, essas pessoas, essas personagens é nulo, né? Claro que tem um impacto muito negativo, assim, mas eu tendo assim a pensar que elas é a única muitas vezes é a única opção que se dá.
Não vou dizer, não é a opção que eu quero para mim e não é a que eu Então. sugiro, mas... Só, né, assim, Aristóteles dizia que a generalização é a mãe das injustiças, né? Então, a gente não está aqui generalizando, também tampouco vamos pegar exemplos concretos, porque a gente vai expor as pessoas, né? Mas aqui eu estou falando de um número estatístico mesmo, né? Então, por exemplo, se a gente pega o Think Olga, que tem aí cento e tantos mil seguidores no Instagram, o seu próprio perfil no LinkedIn, são 200 e poucos mil seguidores, conexões, que traz, né, uma bagagem, um conteúdo, e não só informações, mas também um conhecimento para propor soluções, né, e trazer, né, o nível de equidade para um patamar melhor, né? Versus, né, uma determinada influencer que tem lá milhões de seguidores e que realmente não entrega nada de valor de conteúdo. O que ela entrega é a exposição do seu corpo. Então, o exemplo, né, para as meninas das novas gerações não vai ser a Think Olga, vai ser para poucas, vai ser essa outra influencer. Então ela vai achar que é legal, que é o correto a ser expor o seu corpo, né? Então a gente vê, por exemplo, uma pesquisa nos Estados Unidos, o ano passado, no congresso que eu estive lá no Shrine, que falou que 8 em cada 10 adolescentes o que querem ser quando crescer? Na minha época era ou engenheiro, ou advogado, ou médico. Tanto que eu fui fazer engenharia primeiro, eu sou engenheiro, depois eu fui fazer teologia, mas eu fui engenheiro, era advogado ou médico. Hoje, 8 em cada 10 querem ser influencers. Nem sabe o que é ser influencer, mas e aí tá ok. Aí você pega o jovem homem, aí ele vai querer fazer alguma papagaiada, alguma pegadinha, alguma coisa esdrúxula, como tem um cara lá que come não sei quantos lanches e não sei o que, aquelas coisas bizarras. E a menina vai fazer o quê? Vai expor o seu corpo, a sua feminilidade. Então, por isso que eu falei do spray de água na fogueira, né? Porque a quantidade numérica, né, desse tipo de atuação nas redes é muito maior, a escala é muito maior. E aí eu vejo assim, né, a gente tem um livre-arbítrio, né, para ser livre. Então, ninguém é culpado, senão pela... Não é culpa, né, mas assim, ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer. A pessoa faz por iniciativa. Né? Então, eu, particularmente, eu não vejo como vitimismo ou como, era a única opção de ganhar. Não, existem muitas opções de ganhar dinheiro. Existe a forma como você quer ganhar dinheiro. A forma mais rápida, né? Ou a forma de trabalho, de arregaçar a manga, etc e tal. E aí, nesse escopo, uma pergunta, né? Vocês já pensaram em fazer o caminho inverso, ou seja, tentar conscientizar esse tipo de pessoa? E esse tipo de pessoa, eventualmente, se não mudar totalmente a sua atuação na rede, porque vai dar o seu dinheiro e aí ela atinge um patamar financeiro, social, que ela precisa se sustentar, né? Mas que pelo menos ela passe uma mensagem de conscientização para esses jovens. Vocês já pensaram em fazer esse caminho Não, inverso? a gente já trabalhou também, assim, o nosso conteúdo, e daí eu acho que essa lógica que se criou de redes sociais, de números, né, porque até a questão, assim, tem estudos que mostram que
mesmo, sei lá, você tem uma Kim Kardashian que tem mais seguidores que muitos habitantes em países, assim, né? Quando ela vai vender alguma coisa, não vou dar exemplo, não sei se ela é esse exemplo concreto, mas eu tenho amigas que trabalham com essa questão de influenciadores e conversão de vendas e tal, e que não converte, então, ou não converte tanto quanto uma micro-influenciadora que tem muito mais credibilidade, né? E o público confia muito mais, assim. Então, acho que é olhar também um pouco essa qualidade dos seguidores ali, né? De quem vai. Então, os seguidores que a gente tem na Olga, a gente nunca mede tanto por volume. Eu acho que até os temas que a gente fala, a gente não vai ter milhões de seguidores, né? O nosso conteúdo, ele também não é tão... Ele não é pensado para o que o algoritmo quer. Porque os conteúdos que a gente faz, não dá para falar de questões complexas em 10 segundos, em 60 segundos, num videozinho de dança, sabe? Então, a gente tenta resistir, assim, até buscar outros modelos. Newsletter, né? Por exemplo, um podcast que você tem 1 hora de conversa, dá para aprofundar, né? E não ser um postzinho ali muito rápido. Então, a gente sempre tenta mirar nessa qualidade dos seguidores, porque às vezes você ter 10 seguidores que são muito engajados, conseguem conectar você e o seu conteúdo com coisas muito importantes, ou essas pessoas são muito respeitadas e elas te compartilharem, né, dar um aval para o seu conteúdo, a gente mira muito mais nisso do que nos milhões, assim, né? Entendi. Porque a gente sabe que não é o nosso foco. Então, eu vejo muito, por exemplo, tem muitos jornalistas que seguem a Olga. E isso eu acho muito legal, porque a gente posta alguma coisa, vem um pedido de participar, ser fonte, participar numa pauta, Legal. Sabe? Isso eu acho muito qualificado, né? É isso que você está buscando, e não Sim. 1 milhão de pessoas que vão dar um like e não terem um engajamento no seu conteúdo, não continuar aquele debate. Mas a gente acaba que muitos dessas influenciadoras olham para a Olga para até buscar o tema, assim. Porque eu acho que não dá, por mais, muitas vezes, anacrônico que seja o seu conteúdo, não dá para ficar longe dessas discussões sociais, né? Dessas pautas, do que é importante, assim. Então, eu vejo, a gente já trabalhou com várias delas, e quando eu olho, eu falo, nossa, essa fulana segue a gente, porque eu acho que busca ali como um farol, um norte, sabe? De como que eu falo disso, como que eu quero dados, quero base, fatos para eu falar sobre esse tema com o meu público. E daí eu acho super interessante, porque realmente você leva o seu conteúdo para uma outra bolha, né? Pessoas assim que... A gente fez na Think Olga, o nosso principal programa da ONG, a gente chama Laboratório Think Olga, onde todo ano a gente faz um estudo, né? A gente tem uma metodologia, mas a gente lança um relatório para o mundo, né, que é um estudo que demora quase uns 6 meses para ficar pronto, sobre um tema. Então, ano passado, a gente fez um estudo chamado Esgotadas, que era um estudo, uma pesquisa nacional sobre os fatores que estão abalando a saúde mental das mulheres brasileiras atualmente, ou nesse pós-pandemia, assim, a gente queria medir isso. Então, a gente viu que a questão financeira e a questão de renda e financeira, no Brasil, um país tão desigual, não é surpresa para ninguém que isso é o que tira o sono, né? Você não saber como você vai fechar o mês. E também, o segundo ponto é conciliar o trabalho de cuidado, o trabalho na esfera privada, doméstico, junto com o trabalho formal. Porque no Brasil você tem 50% das mulheres que são mães no Brasil são mães solo. Então, imagina, uma renda da casa, a pessoa que cria os filhos sozinha, né? Não tem como a questão da renda e essa conciliação de trabalhos afetar. Tem um compartilhamento. Exato, ali, e você não vai ter uma rede de apoio, tem muito pouco apoio e acesso a serviços do Estado, uma creche integral de qualidade, uma merenda nutritiva, tudo isso que a gente sabe. Então, a gente fez esse estudo do Esgotadas e a gente lança ele no ar, é um relatório, pode baixar ele, é gratuito, acessível, e a gente faz esse trabalho de ficar disseminando esses achados, muito para pautar e qualificar esse debate público, né? Gente, vamos olhar para a saúde mental. Todo mundo tá com a saúde mental abalada no Brasil, não tem, né? Mas se a gente... Mundo, né? No mundo, exato. Daí, quando você coloca as lentes de gênero, você começa a entender que existem fatores que afetam mais as mulheres, por 1000 questões, e cada contexto vai ter a sua especificidade ali. Mas, esse relatório e esse estudo, muitas mulheres com muito mais seguidores, com muito mais influência, olham para esses estudos para trazer esses debates para a sua bolha, para o seu público. Então, isso eu acho muito legal, né? Você
fornecer o argumento, dado, para falar sobre isso. Leva isso para conversar numa escola, leva isso para conversar na manicure, leva isso para conversar numa fábrica, onde a maioria são homens, que também têm uma responsabilidade nisso, que deveriam olhar para essa questão, né? Então, eu acho muito legal esse papel, assim. E daí, isso que você fala, voltando só no como sensibilizar essas mulheres que têm um alcance muito maior que o nosso, muitas vezes levam mensagens que não são boas. Eu acho que é esse trabalho, assim, de você buscar, trazer e ter essa estratégia de como eu vou comunicar elas, para elas entenderem que isso também atravessa elas e que talvez esse tema pode ser um tema que é muito interessante de levar para o seu público, né? De acrescentar. Eu vejo muitas nessa perspectiva, assim, por exemplo, a Boca Rosa, que é essa que é uma influenciadora e tem a própria marca de maquiagem, e é tipo gigantesca, assim. Ela apresentou o nosso estudo para a base dela, sabe? Que eu nem sei, assim, é uma das... Deve estar no top 5 de influenciadoras brasileiras, assim. Tem a própria marca. Ela levou o resultado do Esgotadas para o público dela, para debater isso. Então, é muito legal ver essas pontes que se criam, assim, sabe? Sim. Por isso que a gente estava conversando antes, eu acho que tem essa questão de que, como você falou, todo mundo... É uma escolha consciente estar lá, fazer esse tipo, mas eu sempre dou o benefício da dúvida de daria para usar esse alcance todo para uma mensagem positiva, né? Como é que a gente consegue mudar isso, assim, trazer outros debates um pouco mais propositivos também, né? Porque quando você fala a palavra influencer, é para influenciar, né? Sim. E hoje a influência que se tem não é uma influência intelectual, né? Exato. Eu lembro quando o meu filho entrou na adolescência ali, 12, 13 anos, ele vinha trazer, né, conversa, diversas informações que ele pegava dos tal influencers. E para ele era verdade absoluta, Uhum. porque o fulano ou a ciclana falou. E aí ele brinca comigo até hoje. Ele entrou na faculdade, está com 18 agora, começou a faculdade esse ano. E ele me enche o saco até hoje, né? Me tirando sarro, mas ficou para ele. Porque eu falei assim, mas quem falou? Ah, fulano, tal. Eu falei, ele tem currículo Lattes? Aí ele, o que é currículo Lattes? Aí eu falei assim, vou te mostrar. Aí eu expliquei para ele. Então, eu falei assim, para a pessoa falar sobre algo, ela tem que ter dois pilares da equação. Ele tem que conhecer e ter experiência. Uhum. Ou seja, a prática. Não só falar, mas ter a prática. Uhum. Porque se você só fala e não tem a prática, você é um teórico. Uhum. Se você faz sem a teoria, com certeza você vai estar fazendo sem fundamento, Sim. de forma ineficaz. Uhum. Então, falei assim, a pessoa tem que conhecer do assunto e tem que ter experiência. Né? É que nem, por exemplo, eu vejo no próprio LinkedIn, e um dos nossos convidados aqui, ou convidados, não vou me recordar, falou uma palavra engraçada, LinkedDisney, né? Onde tudo É lindo. é lindo, maravilhoso, né? Onde o Darth Vader, em vez de assistente do imperador, ele é o CEO da Estrela da Morte, né? Então tem aquelas brincadeiras, né? E eu vejo assim, muitos, entre aspas, influencers no LinkedIn, top voice, palestrante, etc., que se tem, pelo menos não escrevem no seu perfil, mas por isso que eu duvido que tenha, porque senão a pessoa colocaria, não tem experiência nenhuma. Então a pessoa, vai falar sobre gestão de pessoas, mas ela nunca geriu uma equipe, Total, concordo. né? E só que aí, porque coloca posts um pouquinho mais, né, fancy e tal, ganha muitos seguidores e dá palestras e tudo mais. Aí o Sim. outro fala sobre resultados organizacionais, nunca geriu uma empresa, né? Nunca criou um plano de negócio. Então, assim, hoje a análise crítica está faltando muito, né? Esse filtro crítico, né?
Eu acho que esses canais, né, quando você fala, né, de uma comunicação para mobilização social, Uhum. eles são muito importantes, né, para isso. Eu acho que isso é um grande desafio, porque para mim, um dos, né, principais problemas é a questão da tecnologia. Porque é isso, dá o exemplo do LinkedIn, assim. Eu comecei no LinkedIn, era tudo mato lá. Sim, eu Tipo, também. 2014, assim, eu Ai, lembro que bem antes. É. eu tinha o perfil, né? Mas daí não usava, tinha o perfil lá colocado, porque eu lembro que na Espanha se usava mais que no Brasil. Eu já tinha chegado lá, mas, sabe, tinha uma Tá. coisa mais ser um lugar que você busca trabalho, você se conecta com as pessoas. No Brasil, quando eu vim, quase ninguém, uma amiga minha tinha LinkedIn, ninguém nem olhava para a plataforma. E daí eu comecei a escrever lá. Quando abriu artigos, eu comecei a escrever lá, sei lá, 2014, 2015. E eu achava interessante, porque era assim, as redes sociais ainda não tinham o tamanho que tinha, né? O Instagram. Então, se eu falasse no Instagram, eu ia estar falando pro meu público convertido, amigas, pessoas que sabem como eu penso e muitas vezes pensam como eu penso. Então, não ia ter um encontro ali de ideias. O LinkedIn era uma loucura, né? Porque você, assim, pessoas que eu nunca ia. Diverso. Exato, assim, naquela época, né, o algoritmo nem tinha algoritmo, né? Então, assim, É, as pessoas me liam e não sabiam nem do que eu estava falando. Assim, eu achava muito interessante esse encontro de você furar a bolha, realmente você falar sim. com alguém que não tá no seu universo. Então, daí eu lembro que eu pensei, acho que LinkedIn Top Voice em 2016. Eu nem sabia que isso existia, sabe? Me escreveram e-mail, eu fiquei, o que eu tenho que fazer agora, sabe? Então foi assim, e foi crescendo muito orgânico. E daí eu recebia propostas para entrar nessa formulinha, sabe? De 3 posts por semana, comenta tudo, e Isso. nananã. E daí faz assim, agora tem que fazer carrossel, agora tem que fazer vídeo, agora tem que fazer link, agora não pode pôr link. Pra mim, assim, eu sou, tipo, eu não sei nada dessas fórmulas. Meu conteúdo eu penso, isso seria muito legal que as pessoas ficassem sabendo. Por exemplo, teve um estudo agora acho que é da LSE, da London School of Economics, que a The Economist fez uma matéria gigante sobre, assim, que eles fizeram um estudo, e vai muito conectado com aquele estudo da Cláudia Goldin, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, sobre, que foi a primeira mulher sozinha a ganhar o Prêmio de Economia, e é um estudo em 134 países sobre a penalidade, entre aspas, né, da maternidade na carreira das mulheres, né? Como que ter um filho impacta a sua carreira. E daí fizeram estudo por países e as Sim. diferenças de países, né, mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. E assim, é gritante, assim, após 5 anos do parto, né, você ter um filho, Sim. quase metade das mulheres não voltaram para a força de trabalho, não voltaram para o mercado de trabalho. Enquanto isso, para os homens, se olha a mesma idade, ali, 25 a 42, não chega nem a 1% de homem que não volta porque teve um filho. Então, acho que essa questão é um obstáculo gigante para você pensar em como eu vou ter e manter mulheres no ambiente de trabalho, e ter uma carreira, e ter uma renda, e ter autonomia. Então, achei esse estudo muito legal. A gente fala muito disso, mas agora tem dados, agora eu tenho gráfico, eu tenho como mostrar, né? Então, fiz lá um post sobre isso, saiu, foi super bem e tal. Mas é isso, eu não consigo comentar sobre, sei lá, criptomoeda. Eu não sei nada disso, eu nem, sabe? E tem essa coisa de agora dê sua opinião sobre tudo. As pessoas, você não vai comentar isso? Eu tenho, sabe, eu não tenho nenhuma condição de opinar sobre Sim. isso. Então, eu zero entro nessa fórmula. E, claro, eu poderia ter muito mais seguidores. Mas aí, assim, pra quê também, né? Eu quero que meus seguidores, ou quem troque, tenham debates muito interessantes, né? Porque as pessoas Sim. são mais qualificadas, então o que elas te respondem no post acrescenta mais uma camada de Sim. complexidade. E Isso eu até acho de muito legal. conhecimento, né, também, né, porque a gente acaba também aprendendo, né, com os comentários, né, Exato. que aí você, poxa, não pensei nisso, né, essa barreira de Uhum. querer ser a verdade absoluta, Exato. tem que acabar, né, É. porque quando você coloca um post, e se a pessoa realmente tem um outro conhecimento do outro lado e tem experiência e opina, não por achar, né? Mas, eu acho que, puta, falou, acho que, não, Uhum. né? Mas olha, tem isso, tem esse outro aspecto. Eu acho que agrega, né? E eu acho Uhum. que esse é o segredo, né, do Sim, sim, sim. sucesso. É,
E daí eu acho que é isso também, mexe muito com o ego da pessoa, né? Sim, E daí é sim. isso, Ela assim, ser contestada publicamente, é. né? E para que você tá lá? Assim, eu tenho zero interesse em estar nas redes sociais, assim, como CPF. Sim. Com a minha vida pessoal, Não, zero. sabe? Eu também, Eu assim, passo longe disso. Então, com essa questão do que é o meu trabalho, o que eu quero, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha missão com esse trabalho, para mim é um lugar muito. Porque daí é bom você sair da equação também, né? Não é só sobre mim. Eu acho isso Sim. muito. Enfim, maturidade um pouco, eu acho que também ajuda. Ajuda. A. Por isso eu acho assim, a gente pensar no influenciador de. E eu acho, você fica pensando. Imagina a gente com 22 anos e você com 2 milhões de seguidores. Imagina todas as besteiras que a gente já fez e falou. Tão jovem, né? A consequência disso, assim. E eu acho que essa questão... Eu estava falando isso ontem também, conectando com o Guilherme do Papo de Homem. Se ele não veio aqui, eu acho que ele é uma pessoa ótima para você. Então já está convidado aí, eu vou Guilherme do falar com Papo de Homem. Depois eu vou pegar aqui o contato. Você está convidado a estar Eu aqui acho no que nosso podcast. seria muito legal ele trazer essa perspectiva masculina, assim, desse trabalho. Mas ele tá fazendo um documentário sobre meninos, né? E eles já fizeram... O Papo de Homem já fez vários documentários sobre o silêncio dos homens, como conversar com alguém que pensa diferente de você. Tem um lugar bem legal, assim, de tudo isso que a gente tá falando, né? Essa dificuldade de conversar com posições diferentes. Mas ele já falando dos meninos, e a gente também fez um estudo para um cliente, né? Fez uma entrega olhando para esses grupos extremistas, conservadores que aliciam meninos, assim. Então, por exemplo, esses atentados que tiveram na escola. E você vai pesquisar, até o Instituto Avon lançou um estudo sobre esses grupos que são aquele que eles chamam de chans, né? Os 4chans, tem vários, assim. E você vai olhar e no final, muitas vezes, são meninos que estão muito perdidos, não têm referência, não têm um acolhimento em casa, não podem ter dúvidas, não tem com quem trocar. Então acaba que aquele lugar vira um lugar de acolhimento para esses meninos conversarem, para eles se expressarem, para mostrarem suas emoções ou para reforçar a sua masculinidade, porque é isso. Eu sempre penso assim, que necessidade essa pessoa tem que não está sendo amparada, né? Então eu acho que a gente olhar também para a tecnologia com esse lugar de como que a gente consegue oferecer mais acolhimento, mais compaixão do que deixar esses meninos serem aliciados por pessoas que são muito perversas e vão usar eles, né, porque eles não têm lugar, assim, até eu estava debatendo essa coisa da masculinidade tóxica, né, e o Gui estava falando essa questão o Guilherme falando, a gente falou tanto sobre masculinidade tóxica, que o menino pensa, masculinidade tóxico sou eu. Então, eu, como homem, sou tóxico, eu não tenho lugar na sociedade. E daí ele acaba sendo, né, e se excluindo, indo para esses lugares com ideias extremamente horríveis e perversas, e muitas vezes criminosas, que eles estão, né, disseminando nesses grupos, assim. Hoje é difícil você dissociar a vida pessoal, física, material, da vida social na rede, né? Hoje não tem essa dissociação, né? E isso é até um tema de reflexão do mestrado que eu estou fazendo em teologia, porque se a gente pensar em comunidade social, né, a gente, antigamente, para a gente não ser benquisto em algum lugar ou ser acolhido em algum lugar, tinha essa relação pessoal e eram poucas pessoas, né? Era aqui, então a gente entrou aqui, formamos um grupinho aqui de amigos, um ciclo de amigos. Se eu via alguma coisa que você não fez que eu não gostei, eu falava para você, ficava aqui nós quatro. E a gente tinha uma proximidade, uma intimidade no grupo social físico. As redes trouxeram, né, essa lógica perversa de que para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que ter muitos seguidores e muitos likes. E aí as pessoas acabam fazendo coisas com o viés do seguidor e do like. Quando não tem, vem a depressão, vem a ansiedade, vem o sentimento de não pertença no mundo, etc. e tal. E aí ela vai para as redes, e a rede é um mundo sem barreiras. Então pessoas
do mundo inteiro vão Sim. ver a sua conta e vão te criticar e vão te jogar pedra, então, e aí a pessoa não consegue dissociar. É tão simples ela pegar o celular, desligar e falar, pronto, voltei aqui, ali não é real. Não, mas para Uhum. ela aquilo é real. Sim, sim, Todo mundo tá sim. falando, todo mundo tá, É. né? Então, às vezes, muitas vezes, 95% das pessoas nem conhecem ela, mas tá falando mal, Sim. e ela fica em transe porque ela vive aquela realidade, né? Uhum. E aí, não só esses grupos extremistas, mas aliciadores, Uhum. pedófilos, Uhum. eles acabam utilizando dessas ferramentas para entrar no mundo, dos jovens, né? Sim. Então, isso é muito, muito perigoso e muito importante a gente falar, né? Uhum. Você não vai acreditar, mas a gente chegou na nossa 1 hora de conversa, Nossa, gente. passou rápido, né? A gente tinha muita coisa ainda para falar. Já fica o convite para você voltar, tá? Foi muito bacana essa nossa conversa. E eu queria, na verdade, antes da gente ir para as nossas 3 perguntas finais, que eu sempre faço com todos os convidados, eu queria só, para a gente não esquecer de um ponto importante, de forma sintética, se você puder, por que, não por quê, né? Quais são os principais desafios hoje nas empresas, no trabalho que você faz de consultoria, que você enxerga que impossibilitam ou que dificultam ou que atrasam, Uhum. né, as ações para promover essa maior equidade no mundo Uhum. corporativo? Olha, Michel, são várias, assim, né? E a gente até na Finqueva, quando a gente começa a trabalhar com uma empresa, a gente sugere fazer um diagnóstico mesmo, assim, colocar essas lentes, porque toda empresa tem a sua cultura organizacional, né? Seja ela formalizada, dita ou não dita, né? Todo ambiente vai ter sua maneira, seus valores. Então a gente faz esse diagnóstico para entender o que nessa cultura que não uma cultura organizacional não é nem boa nem ruim, depende do quê, o que você está Sim, olhando, né? É uma cultura de alta performance, é uma cultura disruptiva, é uma cultura de controle, de sim, estabilidade, né? sim. Então mas a gente, quando a gente vai analisar, eu quero ter mais mulheres no quadro de funcionários, ou por exemplo, a gente está trabalhando numa empresa agora que é uma usina que tem uma alta rotatividade de mulheres. Eles contratam, fazem programas de trainee, vaga afirmativa, Uhum. e essas mulheres não se mantêm lá. Então tem Ah, algo nesse ambiente que não permite que elas se mantenham. entendi. Então a gente faz esse diagnóstico. O que eu vejo atualmente que está acontecendo bastante nas empresas, assim, assédio. A questão do trabalho, assim, o Ministério Público do Trabalho não está dando conta da quantidade de denúncias de assédio, Tá. assédio moral, assédio sexual, porque eu acho também, como tem uma ampliação de consciência da população em relação a isso, as pessoas começam a entender que elas estão vivendo o assédio e denunciar. Né? Tá. Então, eu acho que assim, esse trabalho, e a gente sempre olha para uma perspectiva menos punitivista e mais de prevenção. Então, Uhum. assim, não é, eu vou demitir o agressor e acabou. O Não. que que acontece nesse Qual é ambiente? o contexto Qual o ali? contexto que permitiu que o assédio acontecesse por tanto tempo e que ninguém levantasse a mão, né? Do exemplo Sim, da Caixa, da estatal lá, tudo bem que era o presidente, que é difícil você levantar a mão contra o presidente, mas foram anos, décadas sim, daquilo acontecendo e você vai para compliance, vai para jurídico, nada acontece. Então a gente vê muita empresa que acha que a questão do assédio é só entre vítima e agressor e se você tirar os dois, separar os dois, resolve, mas assim, não. e todo esse ambiente que se permitiu, né? Eu acho que isso é uma coisa que as empresas precisam olhar com essa seriedade e importância e trabalhar sempre na prevenção, na conscientização. A gente ainda vive num mundo que a gente falou, eu sempre falo, a gente cresceu vendo banheira do Gugu no almoço de domingo com a avó. Como é que a gente vai achar que não vai ter assédio, né, tantos anos depois? Assim, que a gente vai continuar perpetuando esse tipo de coisa. Então, eu acho que a questão do assédio e a questão do impacto da maternidade ou do trabalho de cuidado na carreira das mulheres, assim. A gente viu na pandemia o retrocesso que foi em 2021.
a gente tinha o número de mulheres desempregadas era igual que nos anos 90. A gente regrediu, porque muitas mulheres tiveram que largar suas carreiras para cuidar de filho, para cuidar de pai idoso, de parente doente, porque isso recai sobre as mulheres, essa questão do cuidado, né? Isso, eu tenho dados, a gente tem um laboratório na Fincholga sobre a economia do cuidado, quem quiser entender mais. Então, eu vejo que as empresas, e tem um estudo da McKinsey que mostra que eles chamam de degrau quebrado, que é você tem mulheres na base da empresa e pouquíssimas mulheres na liderança. Então, quando você quer que essas mulheres saiam desse lugar de entrada, nível gerente, para passar para uma diretora, para uma VP, não tem um degrau quebrado que não deixa que isso aconteça. Né? Então, ela não é contemplada para promoção, para trabalhos que possam ter viagens, porque a pessoa pensa, ela tem filho, não vai conseguir. E isso não acontece com a carreira dos homens. Então, eu acho que essas duas questões, o olhar para o assédio na empresa, fazer um trabalho, não achar que isso... Vou esperar ter um caso para pensar nisso. Sim. E também essa questão de como que eu crio um ambiente onde mulheres que cuidam caibam. E como que eu incentivo os homens a cuidarem e que eles possam trazer essa camada que é pessoal, mas que, né, que um homem, que não seja estranho porque um homem vai levar o filho no pediatra, ou a questão da licença paternidade também, Sim. que é a única maneira de dividir de verdade essa decisão de ter filhos entre as pessoas, né, entre homens e mulheres. Eu vejo esses dois desafios mais fortes assim nas empresas, que se não olhar para isso, vai continuar investido um monte em onboarding, em vaga afirmativa, em programa de treinamento, e no final eu não sei porque eu não consigo ter mais mulheres na liderança, sabe? Entendi. Muito bom. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Então vamos lá para as nossas perguntas finais. Primeira, qual foi o seu momento mais positivo de maior conquista na sua carreira? Nossa, na minha carreira... que difícil pôr um ponto, assim, né? Olha, eu acho que agora, ano que vem, a Eva faz 10 anos. E eu acho que tá um momento muito positivo, assim, de... Sabe aquela coisa, né? Você apostou por isso, que era uma aposta total há 10 anos atrás. E hoje isso se concretiza, se consolida. Você fala, esse serviço que eu queria prestar para a sociedade tinha demanda, porque às vezes a gente quer, mas não é o momento, não é uma ideia que está à frente do tempo, ou que as pessoas não entendem. Então, acho que isso é um momento muito positivo, assim. E também eu acho que eu conecto um pouco quando eu tive meus filhos, principalmente o segundo filho, né? Porque um tem 6 agora, então foi bem no meio dessa trajetória de empreendedora, e o outro tem 2,5. E quando o mais novo nasceu, e daí eu tirei licença maternidade do meu próprio trabalho, né? Eu mesma me alterei, autorizei. Quando eu voltei para o trabalho, assim, quando ele já tinha, né, mais meses, eu já podia, eu estava na hora de voltar para o trabalho, eu estava feliz de voltar para o trabalho. Eu acho que isso é uma conquista, assim, é muito subjetiva e não é um marco de prêmio, de nada, mas eu acho que você está num trabalho que você gosta e que você quer voltar para ele, mesmo tendo um bebezinho em casa, é algo muito positivo, assim, né? De falar, eu quero fazer esse trabalho, eu quero continuar fazendo esse trabalho. Eu acho que isso, porque é uma coisa que é minha métrica de sucesso, assim. Sim. Ganhar um prêmio e daí você tá... Pelo amor de Deus, eu não quero ir lá, eu não quero fazer isso, eu não acredito mais nisso. Deve ser... É um lugar muito ruim para se estar, assim, né? E o de maior aprendizado? Uma falha, né? Que hoje, com a sua maturidade, você olha e fala, puxa... Se eu tivesse a minha maturidade, eu teria feito diferente.
Nossa, tem tanta coisa. Isso é bom, porque é assim que a gente aprendeu, né? Nossa senhora, a gente sempre fala, tem que fazer um livro, assim, o índice... deixa eu pensar, assim, tem tanta coisa que eu acho... Eu colocaria duas coisas, assim, que eu vejo, que o tempo que você dedica às pessoas que fazem esse trabalho com você, quanto mais tempo você dedicar, melhor, mais fluido vai ser esse trabalho, assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem uma lógica de trabalhar, de querer que as pessoas, como se o óbvio existisse para as pessoas, assim, sabe? E eu acho que dedicar esse tempo, a questão da comunicação, assim, né? Tá claro isso que eu falei. Eu acho que fazer as pessoas sentirem que todo mundo tem um espaço ali para colocar a sua ideia. E óbvio que vai ter uma hierarquia e no final essa ideia vai passar por um crivo e por uma aprovação, mas eu acho que dedicar esse tempo às pessoas, porque isso retorna em não centralizar, você não centralizar tudo em você, você não se sobrecarregar muitas vezes, né? Eu acho que eu tenho uma tendência às vezes muito centralizadora, daí no final você tá carregando tudo sozinha, assim. Então acho que isso não é legal. Esse é um aprendizado que eu sempre tenho que voltar para ele. E o outro deixa eu pensar no outro que eu tinha... Como que eu coloco ele, assim? O outro, eu acho que eu tenho, né? Nós éramos em 3 sócias, uma saiu, e agora somos em 2, eu e a Maíra, desde esses 10 anos, assim. E a gente tem personalidades bem diferentes, bem complementares, assim. É até interessante quando a gente conversa, fica falando, caramba, sua visão é muito diferente da minha, mas elas se complementam. Então, eu acho que ali... você ter conversas, eu acho que isso não só para a sociedade de trabalho, mas para casamento, para qualquer coisa, você ter conversas difíceis quando tá tudo bem, quando tá tudo fluindo, navegando, tranquilo, porque se vai ter as conversas difíceis quando as coisas estão difíceis, quando tá desafiador, é o pior momento para colocar os problemas na mesa, para falar, não tô confortável com isso. Eu acho que a gente sempre tá nesse momento eu sempre penso nessa edição da vida, assim. Isso tá funcionando? Isso tem que seguir dessa maneira? Tá nessa constante reflexão, porque ter essas conversas quando falta grana, quando a estratégia não tá dando certo, quando o resultado não tá bom, é um lugar que coloca todo mundo numa posição meio reativa, meio defensiva, assim. Né? Então, você ter essas conversas difíceis, que não necessariamente são ruins, não são confortáveis, eu diria. Nesses momentos onde tá tudo bem, é o melhor momento para ter. Em casamento, eu também... Casamentos para durarem, eu também acho que tem que ter essas conversas quando tá tudo bem, assim, né? Quando você tá bem, o que é que tá faltando, o que você precisa, sabe? Eu acho que esse momento é um aprendizado, assim, de não esperar, não deixar que as coisas cheguem num lugar meio insustentável, assim, sabe? Muito bom. Até tem um estudo, você falou de casamento, tem um estudo que eu li que os casais com maior tempo juntos com felicidade, porque também né, o medidor de felicidade do casamento era quanto tempo ficava junto, né? Mas quanto tempo ficou junto com qualidade, né? Realmente os casais que conversam rotineiramente, né? E aí como eu falei no começo, né, tem certas palavras que criam bloqueios, né? E parece aquele bullshit bingo, né, corporativo, né? Ah, falou mais essa. Então, conversas difíceis é uma delas. Eu gosto de falar que são conversas de encontro. Conversas de encontro. Então, você vai ao encontro do outro, né? Para entender, para conhecer, para colaborar, para construir junto, né? E você vai ao encontro do outro, né? Para quando também as coisas não estão bem. Então, ir ao encontro. Conversas de encontro. A Maria Schulte, que é da Sputnik, de educação corporativa, e a Maíra Blasi, que trabalha muito essa questão do trabalho do futuro, que tipo de trabalho a gente quer, ela fala, dá pra gente parar de falar de conflito de gerações para encontro de gerações. Porque se for conflito, você já vai numa perspectiva de briga, de, não, Gen Z, boomer, e não dá certo e tal. Agora, o encontro
o que cada vivência, o que cada valor dentro dessas gerações acrescenta, né? Coloca na mesa, assim. Isso é muito legal. A cultura do encontro, né? Não do conflito. Não do antagonismo, né? E por fim, como você define o seu propósito atual, pessoal e profissional, ou se são a mesma coisa? Nossa, se são a mesma coisa... eu diria que com certeza tem intersecções ali, ainda bem, né? Porque senão você fala, meu pessoal, meu profissional não conversa, não faz sentido nenhum, assim. Mas eu não acho que eles são a mesma coisa, assim, no sentido de que eu não conseguiria estar numa carreira bem sólida, consolidada, seja lá qual for a métrica, e a custo da minha vida pessoal. Sabe assim? A custo de quem eu quero estar, da presença que eu quero ter com as pessoas que eu amo, de uma criação presente, ativa com meus filhos, uma relação boa com meus pais. Então, eu jamais conseguiria, sabe, a missão do meu trabalho ou a missão pessoal, assim. Mas, com certeza, eu acho que colocar a cabeça no travesseiro à noite e falar... Esse trabalho importa, esse trabalho é necessário e o como eu faço ele também importa, porque eu acho que muitas vezes, né, não é os fins justificam os meios, como as pessoas dentro da Finkeva, da Finkyoga estão sendo cuidadas, estão sendo respeitadas, estão sendo validadas, é também uma maneira de fazer essa missão ser ainda melhor, assim. Então, eu acho que eles convergem, mas eu acho que tem uma intersecção que separa também, sabe? Porque eu acho que eu já tive muito nesse lugar de a minha carreira me valida, o meu CNPJ valida o meu CPF. E hoje eu faço de tudo para separar ao máximo, assim. Perfeito. Eva é da figura de Adão e Eva ou não? Não, na verdade, assim, todo mundo também pergunta isso pra gente, assim, a gente queria um nome forte, né? Porque já tinha o Olga, a Finkyoga, que é um nome forte. Mas Olga é de alguém? Não é de Olga Benário, é de uma inspiração de um nome forte para personificar. E o Eva, daí falou, se tem Olga, vamos pensar no Eva, tem um outro nome forte, né? Que remetesse muito ao feminino também. Mas não necessariamente são referências ou bíblicas ou humanas, exato. Tá bom, muito obrigado, viu? Já fica um convite, foi um papo muito gostoso aí. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo ou nos vendo vão tirar aí muitos dados e informações importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Obrigado, viu? Obrigada, Michel. Prazer. Obrigada, gente. E é isso aí. Obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com os níveis de maturidade, o aumento, né, dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe aí o seu review, eu sempre respondo cada um de vocês. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais.